Salve, gente! O trecho que segue é parte do segundo episódio do podcast Diversidade Empresarial, uma realização do Sindesp Santa Catarina com produção da Diva Inclusive Solutions. Você pode ouvir o episódio inteirinho procurando por Diversidade Empresarial no Spotify. Agora você vai ouvir um trecho da fala da Fernanda Quadros, psicóloga, coach, fundadora da Leader Action, diretora de sustentabilidade e diversidade da ABRH Santa Catarina, profissional com 23 anos de experiência na área de gestão de pessoas, onde atuou como gestora na área de empresas do varejo, serviços, indústria e tecnologia. É uma ativista da área de diversidade e inclusão e atualmente coordena o projeto de captação, inclusão e qualificação de pessoas com deficiência, idealizado pelo Sindesp Santa Catarina e executado pelo ICAEPS. Bora ouvir a Fernanda. Eu acho, tá? É uma opinião pessoal, eu acho que a gente ainda não consegue fazer, seria ótimo a gente conseguir fazer avaliações, né? Recrutamento e seleção sem olhar sem fazer vagas afirmativas. Eu acho que a gente ainda está no momento, a gente ainda precisa trabalhar vagas afirmativas, a gente ainda precisa ter vagas para olhando mesmo e com os olhos bem abertos aí para alguns recortes, né? Então, eu acho que se tu cria, né, um processo seletivo, um recrutamento e uma seleção de forma afirmativa, tu tem que olhar para ele com muito cuidado, e aí tu vai começar a romper barreiras, e aí automaticamente tu vai trazer essa pessoa para dentro da tua equipe olhando para as particularidades dela, olhando para a história dela, olhando para tudo que ela viveu, né? Porque a gente sabe que se pede, por exemplo, inglês em a maioria das vagas, e a gente sabe que a população brasileira, menos de 10% da população brasileira é fluente em inglês. Então, por que eu estou pedindo inglês? É uma barreira, assim, porque eu sei que quem vai se candidatar para aquela vaga são sempre as mesmas pessoas. Então, eu ainda preciso ter um olhar, né? Fazer uma vaga afirmativa, eu preciso ter um olhar para romper barreiras. Então, quando eu rompo essas barreiras, eu consigo aí sim fazer uma avaliação lá de performance, de desempenho, considerando e olhando para a história daquela pessoa que veio, né? Mas, de novo, assim, eu preciso entender quem vai receber essa pessoa, quem vai ser a liderança que vai receber essa pessoa, quem é a equipe que vai receber essa pessoa, se existe todo essa situação para poder, né? Assim, não é para receber, mas assim de interação, de relacionamento e tudo isso. Então, acho que a gente precisa ter um cuidado, precisa ter um olhar ainda pensando em vagas afirmativas, para daí sim a gente poder entender a história dessa pessoa, sabe? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que trabalha com... A gente tem muitas questões de algoritmo, né? Questões de candidatura aí via robô e tudo mais. E aí eu conheço uma pessoa que trabalha numa empresa que ela trabalha com isso, ela diz assim, eu tenho uma equipe que eu incomodo muito eles, porque eu digo assim, não, a gente não tem que ter barreiras de entrada para que as pessoas se candidatem, e aí depois do processo de seleção, se eu estou trabalhando uma vaga afirmativa e eu estou fazendo processo seletivo remoto, e a pessoa ela não está se sentindo confortável, gente, em abrir a câmera dela, por exemplo, para fazer um processo seletivo, ok, eu preciso respeitá-la em relação a isso, certo? Então, eu não tenho que colocar como não é obrigatório a pessoa abrir a câmera durante o processo. Ela não está confortável em abrir a câmera, certo? Porque talvez tem muita gente na casa dela, talvez a situação... Então, assim, eu preciso respeitar a particularidade e a individualidade da pessoa. E aí entender a história dela. Porque a gente tem várias particularidades. A gente precisa respeitar o ser humano nesse sentido. Então, quando eu tenho um olhar para como eu trago essa pessoa para o processo de recrutamento, eu preciso levar esse olhar para o desenvolvimento dessa pessoa e para a avaliação de desenvolvimento, avaliação de desempenho, de performance, como vocês queiram chamar isso. Mas eu acho que quando é isso, assim, não tem como descolar a uma coisa só, sabe? Então, não tem como eu tentar romper as barreiras na entrada dessa pessoa
e depois colocar ela lá dentro da empresa como todo mundo, como todas as outras pessoas, porque cada um tem a sua história. E a gente tem que entender as particularidades, né? Assim, como foi a história de vida dela, como que ela conseguiu, ela entrou na faculdade, como ela consegue fazer uma faculdade, assim, e a pessoa que conseguiu fazer uma faculdade, que conseguiu fazer um MBA e que viajou para fora do país, ok, e que fala um idioma fluente, ok, mas vão ter pessoas que não falam. E aí, eu vou avaliar todas da mesma forma, assim, se a gente trouxer para dentro, por exemplo, de um campo de futebol, eu não posso avaliar um goleiro da mesma forma como eu avalio um meio de campo, certo? Eles têm características diferentes, eles têm habilidades diferentes, automaticamente eles vão ter entregas diferentes. Independente, até no mesma função de meio de campo, eu vou ter pessoas diferentes. Então, se a gente transportar isso para dentro do nosso segmento que a gente está trabalhando, a gente está fazendo aqui, pensando em vigilância, eu terei postos diferentes de trabalho. Eu terei vigilante bancário, eu terei vigilante de uma universidade, eu terei vigilantes, né, em supermercados, eu terei vigilantes que trabalham em órgãos públicos, órgãos privados. Eu preciso pensar nas particularidades, né, nas habilidades dessa pessoa, na história de vida dela e também onde ela está executando aquela atividade, com quem que ela está se relacionando e tudo isso. Então, isso algumas pessoas vão dizer, nossa, Fernanda, mas isso dá trabalho, lidar com pessoas dá trabalho. Bem-vindo ao mundo onde a gente olha para a gente. E é isso aí. A gente tem que olhar para a gente. E gente é assim.